17 horas e 5 minutos, parem as máquinas e toquem as trombetas. O Salutes está fora do dia e da hora para receber um convidado especial, já amigo do nosso programa, porque todo o seu trabalho faz parte do escopo do que nós buscamos aqui, a qualidade de vida, sobretudo as pessoas ser o que realmente são. Isso é qualidade de vida. E aqui em São Paulo, no próximo final de semana, no outro final de semana, entre 13 a 15 de setembro, ocorre o terceiro Simpósio Internacional de Qualidade de Vida e Saúde Quântica. É um simpósio internacional que a primeira vez vai ter a versão aqui em São Paulo. O primeiro foi em Recife, o segundo foi em Gramado, no Rio Grande do Sul. E nós estamos participamos do primeiro e do segundo e vamos participar também desse terceiro simpósio internacional. Sem dúvida nenhuma será um marco para a ciência, que hoje busca a espiritualidade, e também para a espiritualidade, que hoje está comemorando a sua comprovação científica. É isso mesmo, Wallace Lima, muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao Salutes. Isso mesmo, Baldan, é um prazer estar aqui mais uma vez no seu programa, podendo estar compartilhando essas ideias. É isso mesmo que você está falando, né? O simpósio é uma oportunidade das pessoas estarem diante de cientistas que estão trazendo trabalhos muito especiais, experiências, né? E, por outro lado, essa dimensão do mundo invisível, essa dimensão espiritual, que é um conhecimento ancestral acessado por outras vias. Essa ciência hoje ela está respaldando essa forma de olhar para a realidade. Então, na verdade, a ideia é que a gente conviveu até agora dentro de uma perspectiva de separatividade, e a gente está no momento de integrar, né? De integrar os hemisférios cerebrais, de integrar essa dimensão invisível. Na verdade, os grandes fenômenos da física, né? As leis físicas são regidas, né, dentro da invisibilidade, né? Uhum. E aí a espiritualidade faz parte desse processo, né? E contemplando esse conhecimento, a gente pode trazer novas perspectivas, né, voltadas para a saúde integral, um verdadeiro modelo de saúde, qualidade de vida, né, a perspectiva de sermos pessoas cada vez mais felizes, né, integradas, né, dentro da nossa missão pessoal. O Wallace Lima, ele é engenheiro eletrônico, físico, então ele partiu, diferente da minha formação, que foi para a área de humanas e depois eu fui para a área da saúde, mas eu tive uma formação dentro da área da espiritualidade, no estudo do taoísmo e outras escolas filosóficas dentro da espiritualidade, o que facilitou para que eu entendesse a acupuntura, fosse para a alquimia e caminhasse para a quântica também, inclusive para os remédios quânticos com quais nós trabalhamos. Para mim foi uma trajetória um tanto quanto mais fácil do que a do Wallace Lima, do Dr. Amit Goswami, que tem uma formação muito mais científica, de comprovação, de observação dos fenômenos, para partir para a espiritualidade. É realmente uma trajetória bastante interessante, porque é muito mais complicado você sair de um compasso matemático, de um compasso de observação de apenas fenômenos físicos, para chegar hoje a ingressar na espiritualidade. Eu vejo todo esse fenômeno do simpósio quântico, desse trabalho maravilhoso que o Wallace faz, trazendo cientistas do mundo inteiro, não só o Dr. Amit Goswami, mas o Dr. Enomoto, o Gabriel Cousens, e fora o pessoal aqui do Brasil, que já teve aqui me deu um branco aqui agora. Francisco de Biasi, o Lécio Fonseca, o Lai Ribeiro, o Alberto Peribanes, grande amigo nosso também. Então é uma turma de primeiro mundo, né, do mundo inteiro, comprovando cientificamente a espiritualidade. E, obviamente, hoje a medicina convencional, a medicina oficial, hoje está abrindo mão para a psicossomática e abrindo mão para a espiritualidade. Wallace, é claro que a programação do simpósio é muito extensa. O que você destaca assim, de tão importante que vai acontecer? Um pouco de cada coisa, dá um temperinho pequeno, porque senão a gente vai se estender muito na temática das palestras, que realmente são muito interessantes. Nós, inicialmente, na verdade, são dois eventos, né, Baldan? Nós temos o Simpósio Internacional de Saúde Quântica
E, paralelamente, que acontece a partir do dia 13, né, lá no Palácio de Convenções AMB, e no sábado, que é o dia 12, no dia 14, iniciará a Expo Quantum, que vai acontecer uma feira que acontece paralelamente. Então, o simpósio são 20 cientistas, né, de várias partes do mundo, com trabalhos qualificados. Então, o simpósio, digamos assim, seria uma grande provocação, no bom sentido. Ou seja, são pessoas que estão trazendo uma nova abordagem, né, dentro desse âmbito da ciência, com comprovações, com práticas, com resultados. E as pessoas vão sair dali com várias motivações, né, independente de ser da área de saúde, porque o simpósio, naturalmente, se você é da área de saúde, você vai ter um upgrade, você está trazendo novas perspectivas, mas a ideia nossa é que a saúde seja algo, um patrimônio de cada pessoa que está investindo em qualidade de vida, em ter uma vida mais saudável, né? Por outro lado, alguns desses cientistas, eles estarão fazendo aprofundamento. Então, vão ter workshops no período da noite. A ideia é exatamente que aqueles que querem se aprofundar num trabalho do Amit Goswami, do Masaru Emoto, o Gabriel Causi, o Lai Ribeiro vai fazer também, o Alberto Peribanes. Então, vamos ter esse trabalho de aprofundamento. E a partir do sábado, a Expo Quantum é exatamente uma feira que vai estar acontecendo paralelamente, que é ali onde vão estar sendo apresentados produtos, tecnologias, serviços. Fizemos várias parcerias aqui em São Paulo e teremos como novidade nesse simpósio 13 ambulatórios de atendimentos gratuitos, né, à população, entendeu? Acupuntura, reiki, algumas terapias energéticas. Enfim, a ideia é exatamente que a pessoa que vai lá no simpósio ou na feira, ele possa usufruir. Se ele já conhece, ele pode de repente fazer uma sessão ali, mas se ele não conhece, ele vai ter a oportunidade de conhecer algumas dessas terapias não invasivas, que a gente conhece muito bem o resultado, né? Também teremos uma praça de alimentação com alimentos orgânicos, veganos e sem glúten, para ser coerente com a proposta da feira, e a apresentação de quase 80 trabalhos científicos. Exatamente a nossa ideia com a apresentação dos trabalhos é exatamente estar trazendo a público, validando esses conhecimentos que muitas vezes estão dentro das universidades ou fora delas, mas que as pessoas não têm a oportunidade de compartilhar. E posteriormente esses trabalhos serão publicados em revista científica, exatamente uma forma de valorizar o profissional que está investigando, né, e dando consistência para que as pessoas possam se sentir seguras num novo caminho, né, num modelo de saúde. A nossa proposta é propagar um modelo de saúde, a saúde quântica, né, se contrapondo ao atual modelo que a gente não reconhece como sendo um modelo de saúde, já que ele é voltado basicamente para o conhecimento das doenças e a supressão dos sintomas, né? E a saúde que requer o conhecimento e a investigação do indivíduo que manifesta o sintoma, ele normalmente não é contemplado, né? Pois é, essa é uma grande diferença na abordagem e para onde caminha de fato a ciência em todos os sentidos, sobretudo na amplitude. É engraçado, né? Parece uma dicotomia aparente, né? Quer dizer, quanto mais eu fecho o meu conhecimento, mais eu abro a lente do meu microscópio para chegar no átomo, né? Ao mesmo tempo, mais eu amplio a minha consciência universal e percebo que eu sou parte integrante de coisas muito maiores, seguem outros tipos de leis que acabam se manifestando na saúde e na doença, obviamente. A outra oportunidade que você teve aqui, você já é amigo do Salute, sempre será bem-vindo pela sua experiência, pelo seu trabalho, pela sua vida, enfim, pela sua dedicação, que bate, como eu já disse na abertura do programa, com os objetivos do Salutes. Dizia sobre a hospitalização, sobre o excesso das medicações alopáticas, inclusive das psiquiátricas para transtornos emocionais e etc. Eu costumo brincar no consultório e falo assim, as pessoas estão com um problema e aí se deprimem, né? Porque a depressão é um sinal de alerta, a pessoa deprime porque alguma coisa está muito ruim, e aí as medicações deixam a pessoa rindo que nem bobo, mas com a vida mesmo uma bela de uma porcaria. Você concorda com isso? Você acha que a saúde quântica vai fazer com que o ser humano volte à sua origem, ele volte a ser o que ele é, que é o nosso mote do nosso programa aqui, Laros? Pois é, Valdão. A proposta exatamente do simpósio é de aprofundar essa reflexão. Além de mais, eu terminei esquecendo de falar que nós teremos mais de 50 palestras, você também é um dos palestrantes na Expo Quantum, também tem o trabalho, né, está sendo apresentado lá. Com muita honra. Então, a ideia é exatamente a gente reconhecer
que nós estamos num momento da humanidade com esse conhecimento científico e o conhecimento ancestral que nós temos de medicinas, como a medicina ayurvédica, a medicina tradicional chinesa, tibetana, enfim, a gente está no momento de dar um salto quântico, usando a linguagem quântica, ou seja, elevar o nível de percepção, né? Porque nós temos um modelo que ele é focado exatamente na supressão do sintoma, né? E na perspectiva do modelo de saúde quântica, a gente vai olhar a desarmonia como uma oportunidade. Então, na verdade, o corpo, na sua inteligência, ele está denunciando, ele está dizendo, olha, tem alguma coisa aqui que eu não compreendo, e ele está dizendo, ele está adoecendo, como dando a oportunidade de que você faça uma revisão dos processos, né? Você se olha em todas as dimensões. O que acontece é que a visão muito mecanicista da ciência contemporânea ainda predominante, né? Ela estagnou no nível físico, né? Então, se uma doença gera uma desarmonia, você toma um medicamento químico para aquela desarmonia e o ser humano que está por trás, ou seja, o que está por trás da origem da depressão, isso não é contemplado. E naturalmente você vai ficar dando risada porque tomou um antidepressivo, mas você, quando passar o efeito, você vai voltar à tristeza, entende? Então, é aquela coisa, você apaga a luz que acende, mas a causa... Não troca o óleo do motor. Né? Então a causa não é visitada, não é contemplada, né? De forma que nós estamos exatamente trazendo uma perspectiva de empoderamento do ser, né? Então, um profissional de saúde, né, na nossa perspectiva, no futuro, ele vai, sobretudo, ser educado para entender de gente, no seu aspecto mais complexo, mais profundo, porque hoje você sai da universidade entendendo de doença, mas o ser humano que está por trás da doença não é contemplado, então é um modelo extremamente limitado, né? Como Einstein dizia, né? Se você tem nós não podemos resolver um problema no mesmo nível de percepção que o criou. A gente está curando no nível físico e fica só no nível físico. Então, o que acontece? A humanidade está padecendo, né? As estatísticas das doenças crônicas para os próximos 10, 20 anos são assustadoras. Então, isso revela que o modelo é ineficiente, né? Só que a gente está... É como se houvesse uma miopia coletiva, porque esse modelo ele tem um respaldo científico, né? Que é uma visão materialista do mundo, né? Mecanicista, que hoje a física moderna ela está dizendo que esse modelo ele não tem consistência científica. As pessoas não sabem que o materialismo não tem nenhuma base científica. Nem a própria matéria está se comprovando por conta da existência do átomo, que prova que a matéria não existe, não é isso? Você na verdade, quando você mergulha no átomo, é um imenso vazio e você vai procurar a estrutura material, não tem. Você tem exatamente vibração, você tem energia que se manifesta em estados vibracionais e com a interação de uma mente consciente é que há a manifestação do mundo material. Então, o mundo material ele é uma interação, né? A matéria por si só, independentemente, ela não existe. Isso é o que é comprovado hoje pela física quântica. Então, isso mexe na estrutura, nessa estrutura de conhecimento, porque nós passamos a ser, na verdade, nesse olhar, Baldan, nós passamos a interferir na realidade, né? Então, a realidade que está fora, ela é inseparável das nossas estruturas internas, das nossas crenças, dos nossos valores, da nossa cultura. Então, se a gente quer qualificar a realidade fora, ao invés de estar no esforço da luta, do combate, a gente tem que, na verdade, reestruturar exatamente qualificando a forma que a gente vê o mundo, que a gente sente o mundo, para que essa manifestação seja transformada, né? Você falou uma palavra bastante interessante que eu tenho percebido nos meus cursos que eu tenho feito numa empresa de médicos, que é a Fisioquântica, que é sobre quântica. Em uma das palestras é muito interessante porque fala-se que se no Maracanã, no centro, você colocar uma bola de futebol, que ele seria o núcleo do átomo, os elétrons circulariam como se fossem as arquibancadas em sua esfera, ou seja, um espaço absolutamente vazio. Outra coisa que me chamou bastante atenção, eu fiz um curso de bioenergia alemã, de biomedicina alemã com o Dr. Francisco Viana Filho. Inclusive nós estamos trabalhando com um produto novo, chamado os Meriquantics. Eu estou fazendo muitos testes com pacientes com muito bom resultado. São pequenas pílulas alemãs que são com frequências
Só a frequência, não tem nenhum tipo ponderal, não há uma droga ponderal, não tem nenhum tipo de substância, não é fitoterápico, não é químico. Ele é uma frequência em hertz. Informação, né? Informação. Essa é a medicina do futuro, não, a medicina do presente, que é uma informação, apenas a informação. Isso é quântico, não é? É totalmente, né? Exatamente isso. Na Europa já tem um laboratório, o DigiBio, que ele está exatamente mapeando as frequências, né, dos hormônios, por exemplo. Então você tem adrenalina, então você codifica a frequência da adrenalina e você pode mandar essa informação via software, via e-mail anexado. E uma pessoa pode receber isso do outro lado do mundo, né, e entrar em contato com essa frequência e ele produzir o mesmo efeito como se você estivesse tomando uma droga química, entendeu? Então isso não tem, é um caminho sem volta, porque o que a física moderna está trazendo é exatamente, nós vivemos num universo que se comunica na linguagem da energia e da vibração, e a vibração é associada a uma dada frequência, né? Então a gente pode, a partir daí, compreender que a doença ou a saúde, ela está associada a esses espectros de frequência, né? A bandas de frequência, né? De modo que a gente pode mapear todas as doenças da mesma forma que mapear as frequências de um órgão saudável, de forma que nós podemos estar atuando nesse campo vibracional, estimulando que o órgão, é como se nós, do ponto de vista quântico, Baldan, nós somos uma sinfonia, né? Cada átomo, cada célula, cada órgão está emitindo uma determinada frequência. E na linguagem da música, né, o que é música tem frequência, né? Então nosso corpo é uma bela de uma sinfonia. Então a saúde seria a gente ter um bom diapasão para afinar o instrumento. Então quando a gente afina o instrumento, o que acontece? Nós colaboramos com o corpo e entregamos ao corpo, facilitamos que o corpo exerça o seu potencial de inteligência e de autocura. Porque o que acontece é que a gente desenvolveu toda uma tecnologia voltada para o exterior. E o conhecimento quântico da física moderna, neurociência, epigenética, outras áreas da ciência contemporânea estão dizendo, olha, a questão é interna, né? Ou seja, cada um é responsável pelo seu barco, seu corpo e sua mente. Então a gente tem que buscar ou seja, o caminho é o empoderamento do ser, para que ele se reconheça, né, e ele colabore, né? Porque se você colabora, nós temos uma inteligência. Você vê, uma célula tem a capacidade de realizar 100 mil reações químicas num segundo. Então isso é uma inteligência. Nós somos habitados por seres inteligentes, as bactérias, né? São trilhões de bactérias que nós temos, seres inteligentes também. Então o que acontece? Nós temos uma tecnologia avançada, né? Precisamos colaborar com o corpo para que essa tecnologia se imponha. E quando a gente está cantando a nossa música nesse linguajar quântico, né, vibracional, então a gente não adoece, né? A gente tem um potencial de autocura extraordinário. Agora, uma pergunta que não quer calar, é uma pergunta capciosa, meu amigo Alan Cinema aqui. Mesmo os amigos passam pelas metralhadoras das perguntas, inclusive capciosas, porque faz parte da minha veia jornalística de colocar, às vezes, o entrevistado num banquinho. Nessa sinfonia nossa, que cada um de nós somos uma sinfonia, que aliás eu achei muito bonita, poética, mas ao mesmo tempo muito interessante e científica essa colocação. Quem seria o maestro? Pois é, isso é uma pergunta muito interessante, porque eu tenho olhado não só para o corpo humano, né, mas eu tenho observado, por exemplo, a inteligência que reina numa floresta, né? Então, se você olha uma floresta, você tem ali uma biodiversidade, você tem uma infinidade de seres dentro de um processo colaborativo, né? E se você perguntar, olha, quem é que está botando água nas plantas, quem é que está adubando as plantas, quem cuida dos animais, né? Ou seja, não tem ninguém. Então tem uma inteligência invisível que está comandando, né? Da mesma forma que quando nós vamos dormir, né, a gente não fica ali, olha, dando comando para o coração, né, bater no ritmo certo, ou que cada célula exerce o seu papel. Então é importante a gente entender que tem um maestro aí, tem um maestro invisível, né? Então, e dentro dessa lógica, nós temos um regente que está sempre nos proporcionando a evolução, né? É algo realmente, Baldan, que me impressiona muito, né? O Einstein costumava dizer, olha, tem duas formas de você olhar para a realidade. Você pode acreditar em milagres, ou você pode
pode não acreditar em milagres, ou você pode olhar para tudo como se fosse um milagre, porque é impressionante. Você planta um caroço de jaca e nasce uma jaqueira, uma coisa espetacular, né? Uhum. Então você tem uma célula que é um ser capaz de realizar 100 mil reações químicas por segundo, então tem uma inteligência nisso aí. Essa é a grande pergunta que você pode ter uma resposta, se isso é algo divino, se isso é uma inteligência cósmica. O que acontece é que, dentro dessa perspectiva que a gente vem trabalhando, né, hoje a ciência já comprova que a Terra é um ser, né, um ser que tem um nível de inteligência, né? A teoria de Gaia mostra isso, que a Terra tem a capacidade de se reauto-organizar para estruturar a vida, para que a vida se mantenha. O que a física moderna está trazendo é que nós vivemos também num universo inteligente. E a mente é o veículo, né? A mente é o veículo capaz de acessar essas frequências, essas informações. As frequências estão aqui na nossa frente, né? As informações estão aqui na nossa frente. Então, à medida que a gente ajusta, né, o nosso nível de percepção, a gente entra em sintonia, a gente entra em ressonância com essa grande orquestra. Então, a perspectiva que a gente trabalha é exatamente nós temos um corpo que é uma bela sinfonia quando a gente está em harmonia, ou é um desastre, né? É uma orquestra tocando desafinada quando estamos em desarmonia e doentes, né? Mas o próprio universo ele é também uma grande sinfonia. Então nós fazemos parte desse processo, né? E nessa perspectiva evolutiva a gente está exatamente, né, como os taoístas dizem, aprendendo a andar pelo caminho do Tao, né? De menor resistência, né? E usar a mente conscientemente no processo de cocriação da realidade. Agora, sim, a vida é um grande mistério, né? E um grande mistério a ser vivido, né? Você estava falando da figura do maestro, me recorri à música das esferas, né? Os gregos também falavam muito disso, da lira de 7 cordas, da lira de 4 cordas, cada uma com uma simbologia espiritualista, obviamente, querendo se referir a níveis de consciência diferentes. Aliás, a consciência, Wallace, é o que nos permite afinar a nossa percepção para entrarmos em contato com esses níveis de ressonância diferentes, provavelmente. O que você acha? O que eu tenho que fazer? O que as pessoas devem fazer para entender ou para chegar numa conclusão de acessar essas portas da percepção? Imagina uma ampliação do estado de consciência por intermédio de práticas, mudanças alimentares, mudanças emocionais, fazer exercícios com o nosso campo emocional, inclusive, né? Sim, sim. Na terminologia que eu utilizo, eu diria, na verdade, não seria ampliar a consciência, seria ampliar a percepção da mente. Porque na consciência, usando também a terminologia do físico, amigo Amit Goswami, a consciência seria o terreno das possibilidades infinitas, né, de manifestação. Então, tudo estaria, né, na consciência, né? O físico quântico David Bowie, ele chama isso da realidade implícita, é o campo de possibilidades, né? E a mente, né, é o veículo, né? Então, nessa terminologia que eu estou usando, nós não ampliamos a consciência, nós ampliamos a mente, que é exatamente através da mente que nós acessamos as possibilidades, né? Então, à medida que a gente se abre para novas realidades, e naturalmente que práticas meditativas ou de oração, práticas contemplativas, comprovadamente elas nos levam a níveis de frequências mentais, que é como se nós pudéssemos acessar a nossa matriz, né? A nossa matriz, onde nos possibilita ter realmente a questão do chamado livre-arbítrio, né? Que é a escolha consciente, porque hoje a neurociência mostra que a maioria das pessoas elas tomam decisões em menos de meio segundo, então na verdade são decisões inconscientes, já programadas, né? E os trabalhos científicos mostram a capacidade da gente interferir, Valdano, na estrutura do nosso corpo. Por exemplo, eu tenho como mentalmente afetar o meu sistema imunológico e dar comando para os macrófagos do sistema imunológico eles elevarem. Isso através da mente. Agora, esse resultado ele é muito superior se eu entro em estado meditativo. Então, nesse estado é como se eu tirasse o ruído, o disco arranhado, né? E aí eu entro num estado de
de construção consciente da realidade e mostrando, né, a capacidade natural da mente afetar a matéria, né? Então, assim, buscar essas, né, buscar essa presença, isso requer exatamente um processo de autoinvestigação. Então, dentro do modelo quântico de saúde que a gente vem exatamente propagando, então a doença, a desarmonia, uma topada que a gente dá aqui, um acidente que acontece ali, são oportunidades que a gente está tendo de aprimorar, né? Aprimorar exatamente essa orquestra, entendeu? A gente vai percebendo, ou seja, o que está acontecendo fora, qual é o meu estado mental quando algo acontece? Fazer essas associações e aí começar a perceber que à medida que eu aprimoro esses estados mentais, né, o mundo se manifesta, a realidade material, ela se transforma, as pessoas se transformam à medida que eu me transformo, né? Porque a nossa cultura é muito de querer mudar o outro, de querer mudar a realidade fora da gente. Como né? se os outros fossem errados. Como se os outros fossem errados, entendeu? Aí a gente vê que é complicadíssimo querer mudar alguém, né? Mas quando a gente inverte o cenário, a gente muda o padrão, a forma de olhar a outra pessoa, isso normalmente afeta essa realidade e às vezes exatamente as mudanças que a gente está na perspectiva de acontecer, elas acontecem quando a mudança parte de nós mesmos, entende? Então, é uma mudança de paradigma, onde a gente, ao invés de querer mudar o mundo fora, a gente vai transformar a realidade interior e isso vai afetar a realidade que se manifesta. Isso é uma espécie de espelhamento, né? A psicologia fala muito do espelhamento, né? Que eu consigo me enxergar, inclusive os defeitos, né? E as não qualidades, né? Porque é difícil as pessoas ficarem elogiando o outro, mas ver defeitos que na verdade são espelhamentos internos, né? O Jung também tratava um pouco dessa atividade como uma projeção, né? Quer dizer, se projeta, inclusive em níveis terapêuticos e tal. Sim. O Enomoto veio, inclusive, fazer uma cerimônia de purificação do rio Tietê. O Masaru Emoto, né? No dia 12, esse ano é o ano de celebração da água, né? Pela Unesco, pela ONU, e aí nós sabemos que o Emoto ele tem essa prática de realizar rituais, né, simbólicos de purificação da água, já que o trabalho dele comprova que a estrutura da água ela se altera através da emissão de pensamentos, sentimentos, a própria vibração das palavras, né? Então nós o convidamos e ele topou, exatamente eu andando aqui pelo metrô de São Paulo, vendo a questão da poluição do rio Tietê, é um rio muito simbólico para a cidade, né? E aí eu convidei e ele topou de cara. E aí eu terminei conhecendo também uma pesquisadora da Universidade de Viçosa, Baldan, que ela trabalha com homeopatia. Ela tem 4 livros publicados, rigorosamente científicos, com despoluição da água usando homeopatia. Então eu a convidei para participar desse, já que a questão é com a água, né? Então eu a convidei, ela vai estar participando também desse encontro, dia 12, no Parque Ecológico Tietê, às 10 horas da manhã, é aberto ao público, né? E no mesmo dia à noite a gente está lançando o livro Pontos de Mutação na Saúde, onde já a maioria dos palestrantes do simpósio estarão lá e farão uma mini palestra para falar, explicando a temática que eles desenvolveram no livro, né? Então serão dois momentos assim, para as pessoas terem uma ideia do que vai estar acontecendo no simpósio. Inclusive o Emoto vai fazer também um trabalho de aprofundamento de 6 horas lá no simpósio, né? À noite, no período da noite, 3 horas na terça à noite e 3 horas na sexta noite e 3 horas no sábado. Então, a ideia é exatamente, como é uma pessoa que mora lá no Japão, que vem, é difícil você trazer uma celebridade, uma pessoa muito concorrida, então nós convidamos e ele topou para que as pessoas que queiram se aprofundar mais nesse conhecimento possam ter um contato mais próximo também com o trabalho do Emoto, né? Não, sem dúvida nenhuma, será um dos grandes palestrantes, aliás, não dá para falar de grandes, porque todos têm a sua especificidade, são todos bastante importantes, mas são algumas coisas que têm projeção internacional e que têm uma curiosidade maior, né? Não é de maior, melhor ou pior. Todos os palestrantes, sem dúvida nenhuma, são bastante preparados, trazem informações muito importantes. O outro que eu vou acompanhar com bastante cuidado, é do Gabriel, o Dr. Gabriel Cousens, né? Sim. Que está fazendo um trabalho bastante interessante de cura da diabetes tipo 2, né? Tipo B,
apenas com suco verde, né? Sim, sim, sim. O Gabriel ele tá trazendo 120 casos clínicos de cura de diabetes, um trabalho de pesquisa de 40 anos. É a primeira vez que ele está vindo no Brasil também. Nós também fizemos esse convite para o Gabriel. Ele vai estar fazendo também um workshop de 6 horas e vai estar fazendo uma imersão no interior no interior de São Paulo, né? Lá no Intervales, no Capão Bonito. Ele vai estar fazendo um trabalho de imersão, que é o trabalho do Culture of Life, que ele realiza nos Estados Unidos com sucesso, com participação de pessoas de mais de 100 países. Ele estará realizando aqui. Então, são oportunidades raras assim da gente reunir pessoas que estão com sua prática de vida, com sua experiência, né, possibilitando novos caminhos dentro de uma abordagem de saúde, né? O que a gente está querendo que esse simpósio, digamos assim, pavimente esse caminho de que a gente tem hoje no mundo contemporâneo, muito conhecimento científico e muitas práticas, né, que possibilitam com segurança as pessoas enveredar para um caminho, né, de cuidado com o corpo, de terapias não invasivas, né, e que apontam exatamente para esse empoderamento do ser. Não que a gente fique nessa dependência externa gigantesca, mas que a gente possa trabalhar essa autoconsciência, né, e aprender nesse processo ou seja, como prevenir as doenças, como promover saúde, de modo exatamente que a gente saia desse paradigma só da doença, né? Hospital, se constrói hospital, se constrói hospitais, são farmácias em todas as esquinas, as pessoas cada vez mais doentes, então isso significa que é óbvio que esse modelo é ineficiente, né? Wallace, eu gostaria que você fizesse uma análise, me fizesse junto comigo uma análise do Brasil em relação a essa realidade da saúde quântica e da qualidade de vida comparado com os outros países. Infelizmente, aqui no Brasil, inclusive foi um dos assuntos que a gente falamos bastante aqui com o Dr. Peribanês, sobre os transgênicos, por exemplo, o desrespeito que há aqui. Nós consumimos drogas, produtos que não são permitidos em outros países. Mas, ao mesmo tempo, me parece que esse embalo da saúde quântica, essa busca do ecoturismo, essa busca da ecovila, das casas autoconstruídas. Eu estive recentemente em Águas de São Pedro, ministrando palestras e fazendo alguns atendimentos lá. Vamos participar em setembro de novo no encontro lá de saúde e qualidade de vida. A gente tem percebido que mesmo pequenos movimentos estão surgindo no país, e a impressão que eu tenho é que são em maior número e maior intensidade aqui no Brasil do que no resto do mundo. Qual a sua opinião sobre isso, comparando o Brasil com essa dicotomia, né, de consumir porcaria, agrotóxico, excesso de medicamentos, etc, etc, e ao mesmo tempo tem esse movimento que me parece pungente, brilhante, crescente? Pois é, Valdão, pela minha experiência de viajar pelo Brasil e outros países, eu poderia dizer com certeza que nós vivemos uma revolução silenciosa no planeta, né? Exatamente, as crises, os momentos de crise, eles levam também a toda uma movimentação de busca de novos caminhos, né? E é inegável que o Brasil é um grande celeiro, né? É um país de contradições. Você falou exatamente, é um país de contradições, que eu vejo isso nos Estados Unidos também. Os Estados Unidos é onde foi criado esse modelo da doença, né? A partir de 1910, com o relatório Flex, que baniu todas as terapias naturais, o eletromagnetismo, a acupuntura, a osteopatia, a quiropraxia, e foi exportado para o mundo esse modelo bioquímico, e é o país mais doente do mundo, curiosamente. Depois do relatório McGovern, que foi o governador, um senador americano que fez um relatório sobre a saúde e viu que a população estava doente, em ritmo acelerado, né? Então houve uma movimentação nos Estados Unidos, e um relatório agora recente, 2009, eu acho que 35% dos americanos já buscam novas terapias não invasivas, né? E quando você introduz a medicina, que eles chamam de medicina da alma, que é a meditação, a oração, isso passa de 60% das pessoas. No Brasil, o que é que acontece, né? Nós realmente somos hoje o campeão de consumo de agrotóxicos, né? Não há uma consciência sobre isso. Você viu que essas manifestações públicas que tiveram agora, você não viu ninguém com uma bandeirinha dizendo, olha, queremos alimentos orgânicos, não queremos mais comer veneno. Não há esse nível, isso é normal, e realmente há um abuso aqui, né, no Brasil,
muitos venenos que foram banidos em outras partes do mundo ainda são permitidos aqui, né? A Europa já baniu os transgênicos, não tem transgênico na Europa e nós continuamos nesse processo. E por outro lado, digamos assim, essa radicalização de permissividade de coisas negativas que agridem o nosso corpo e comprometem a saúde das pessoas, ela também tem esse campo oposto, né? Da busca é um país onde você vai encontrar em várias cidades pessoas com trabalhos de cura espiritual, de curas energéticas com resultados extraordinários, né? E eu percebo nesses eventos internacionais que eu organizei, Baldan, que os cientistas, né, que vêm do exterior, eles se sentem muito bem aqui. Eles sentem que aqui tem um nível de receptividade e interação diferente, superior. Então, o nosso país tem essa questão dessa diversidade religiosa com um nível de tolerância, apesar de a gente viver ainda, de vez em quando você vê aí nos noticiários relações de intolerância religiosa, mas mesmo assim, comparado com outros países, aqui é um paraíso, né? Então, ainda há um convívio e essa diversidade, né, associada também a uma exuberância natural, faz com que o Brasil ele avance nesse sentido. Inclusive, a gente já tem a aprovação no SUS das práticas integrativas, como a acupuntura, a homeopatia. A questão é que a gente depende do quê? De um gestor sensível. Então, na verdade, a compreensão que nós temos é que nós vamos precisar avançar para uma nova estrutura de educação, entendeu? A mudança dos paradigmas ele tem que atingir a universidade. Eu fico feliz, hoje mesmo eu estou saindo daqui para dar aula na pós-graduação da Unifesp, dentro do departamento de medicina, né, nos cuidados integrativos. Na Unifesp tem 9 departamentos trabalhando com medicina integrativa. Então, claro que são nichos, mas isso significa que tem pessoas se inquietando dentro do meio acadêmico, buscando novos caminhos. E quando começa a chegar isso na academia, então a tendência é que aumente a velocidade de propagação, e a nossa ideia é que o simpósio, com essa consistência de vários cientistas renomados, com trabalhos reconhecidos, ele possa contribuir no acelerar desse processo, de forma que as pessoas se sintam seguras, porque a gente não está falando de especulação, a gente está falando de ciência, de comprovação de resultados, né? Você falou da escola da Unifesp, da Escola Paulista de Medicina, onde eu tenho a gratidão de ter o Arthur, que você conhece, nós jantamos juntos. O Arthur, meu filho, está fazendo medicina, mas ainda lá, eu costumo falar aqui no nosso programa que a Escola Paulista é a melhor faculdade de medicina aqui do Brasil. Que me perdoe a USP, Santa Casa e etc., mas justamente por conta disso, pela abertura pelas medicinas chamadas complementares e as tradicionais também, que aliás eu participei de alguns simpósios lá dentro da Unifesp, da Escola Paulista, e a gente vê que há uma abertura, mas ainda assim, dentro do hospital, eu outro dia estava falando, tinha 2 ou 3 médicos que atuam com acupuntura no voluntariado, que vão à tarde para atender uma fila enorme de pessoas. Então a gente sente que, embora haja abertura, ainda faltam espaços para a realização. Um dia, numa conversa com o Mário Sérgio Jorge sobre a importação dos médicos cubanos, estávamos falando sobre essa questão delicada, e ele me apontou o seguinte: é uma grande oportunidade que muito provavelmente eles vão dar certo, porque eles estão acostumados a trabalhar com médico de família. Eles não necessitam de 500 equipamentos para dar um diagnóstico, eles não precisam de um exame de imagem, que é importante, não sou contra exames de imagem nem exames de laboratório, absolutamente, mas o problema é que precisa ir na selva, precisa ir no interior, precisa ir lá em Rondônia, nos municípios absolutamente atrasados do ponto de vista tecnológico, em que não há um aparelho de ressonância nuclear lá, nem de eletromagnetismo, e você precisa atender uma população que ali está. E esses médicos de família de Cuba estariam preparados para atender esse tipo de população. E comentávamos que nesse período, né, nesta implantação desse tipo de trabalho, haveria um grande espaço para a prática das medicinas alternativas ou complementares, como a acupuntura principalmente. Como é que você vê essa questão, Wallace? Olha, eu acho que como eu falei inicialmente, o meu grande sonho é que no futuro profissional de saúde, ele sobretudo seja educado para entender de gente, no seu aspecto, né, mais profundo, né? E exatamente isso, os trabalhos que existem hoje sobre o chamado efeito placebo,
né, que tem um pesquisador em Harvard, o Dr. Herbert Benson, ele chama de bem-estar invocado. Então ele pesquisou que alguns medicamentos químicos que foram considerados descartados pela própria indústria farmacêutica, né, porque não tinham nenhum princípio ativo, mesmo assim, algumas pessoas que eram medicadas com esse medicamento atingiam um nível de cura de até 90%. Então ele ficou intrigado com isso. Olha, se o medicamento não serve para nada, e o que é que está curando, na verdade? E aí ele vai pesquisar e vai ver que há uma profunda empatia na relação médico-paciente. O médico confia no medicamento e o paciente confia no médico. Entendeu? Então, aí você vai entender o que está por trás dos processos de cura. Então, nós ainda temos uma medicina materialista, entendeu? Totalmente voltada para a lógica do medicamento. Então, eu fico imaginando se nós temos pessoas treinadas nesse aspecto de entender de gente, né? Então, eu acho que isso aí, o profissional cubano, ele tem um diferencial, porque ele trabalha exatamente dentro de uma outra lógica, com recursos limitados, e aí o diferencial é esse contato direto com as pessoas, né? Então, o que a medicina moderna está comprovando, inclusive abriu-se agora um instituto de pesquisa em Harvard sobre o bem-estar invocado, que é o efeito placebo. Na Alemanha, já 50% dos médicos podem legalmente passar 50% de placebo. Na Austrália, conversando com John Welten, que é um dos palestrantes do simpósio, ele disse que lá já é 30%. Então isso significa que há um lado da ciência que está dizendo, olha, tem algo que cura aí. Né? Tem algo que cura. Você dá uma bola de farinha, a pessoa cura. Então tem algo que é mais importante do que o remédio. Né? Então nesse aspecto, eu acho que nós estamos, às vezes, eu fico pensando que nós estamos ainda dentro de práticas que estão na idade da pedra, no nível do conhecimento, né, dos caminhos. Dessa perspectiva que a gente trabalha, ninguém cura ninguém, mas nós podemos ser veículos, né, que possibilitam a pessoa acessar o seu próprio campo, né, de cura. Então, nessa perspectiva, eu acho que os profissionais cubanos eles vão dar uma contribuição e poderão ajudar os nossos profissionais que estão virando técnicos de passar medicamento, né? Porque se você só aprende sobre doença, eu lendo recentemente, procurei exatamente ver as pesquisas sobre depressão. Então você tem nos últimos 30 anos 50 mil trabalhos científicos sobre depressão e você tem 500 trabalhos sobre felicidade, alegria. Então veja que o foco todo é no sofrimento. Porque se a gente buscando esse conhecimento do ser humano integral, a gente vai exatamente entender o que é que faz uma pessoa ser saudável, uma pessoa ser feliz, uma pessoa que sabe, mesmo quando adoece, ela consegue se recuperar de uma maneira natural na maioria das vezes. Isso sem querer descartar a importância da medicina alopática nos processos emergenciais, que é inegável. É verdade. A gente não pode... Então, o modelo quântico ele é inclusivo. Então, a gente imagina que a gente pode integrar o modelo alopático dentro de um modelo maior. Mas o que acontece é que hoje as pessoas estão dependentes, não pode ter uma dor de cabeça, uma diarreia, alguma coisa, que vai buscar um medicamento que gera outros problemas, entende? Existe, quando eu estive na Índia mesmo, Baldan, 2 vezes, eu andei fazendo curso na Índia, e eu tive lá contato com a medicina tibetana, e o médico tibetano ele vai atender você pelo pulso. Nós aqui também com a acupuntura fazemos isso. O pulso e a acupuntura, os tibetanos usam a acupuntura, eles usam a meditação como carro-chefe também, mudança de estilo de vida, e pasmem, eles curam todas as doenças. Todas as doenças. Né? As doenças mentais são um nível insignificante lá. As doenças como depressão, insignificante, é coisa de menos de 2%, porque eu falando com uma médica que teve um contato direto, ela disse, olha, mesmo assim essas doenças de depressão aqui que ainda existe um nível pequeno, é porque as pessoas que vêm do Tibete num nível de sofrimento muito grande, de maltrato, às vezes perdem a família inteira, eles chegam num nível muito machucados, entendeu? Mas assim, eles conseguem ali as ervas do Himalaia, que são produzidas com os monges cantando, entoando cantos com intenção de cura, ou seja, há uma vibração ali, uma intenção. Então a medicina ayurvédica, eu fiz um curso ano passado lá, com a medicina mais antiga do planeta, né? E a gente vê também que eles obtêm esses resultados, né? Ou seja, olhando o ser humano em toda a sua integralidade. O corpo físico é onde a denúncia se instala, que é a doença, né? Mas, na verdade, é buscar compreender todas as dimensões, né? As dimensões da existência, né? Então, acho que a gente está nesse momento de uma revisão nesse modelo biomédico para que a gente não
jogue uma carga tão pesada nos profissionais de saúde, principalmente nos médicos, né? Que estão muitos doentes, né? O nível de adoecimento, de depressão, dependência química entre médicos, enfermeiros, dentistas, o nível de suicídio nessas profissões é muito alto, mostrando que o profissional, ele foi preparado para ser um técnico que está passando medicamento sem olhar para o indivíduo que está por trás disso. E diante do fracasso disso, né, onde ele mesmo muitas vezes está doente, naturalmente leva a gente ver a necessidade de uma revisão desse modelo, né, para que a gente possa contemplar uma lógica de saúde e não de doença, como é atualmente, né? Você está falando bastante, e nesse sentido você acha que o médico cubano, lá nos rincões mais distantes do Brasil, é capaz de abrir possibilidades para essas terapias complementares? Eu acho que sim, eu acho que à medida que a gente vá tendo abertura para tudo isso aí, a gente poderia estar esses espaços sendo ocupados por terapeutas, né, acupunturistas, homeopatas, né, terapeutas florais. Então, assim, se a gente abre esse leque, a gente pode ter profissionais que estão acostumados a lidar com gente na sua essência, entendeu? E não técnicos simplesmente de estar voltado para o sintoma. Porque o que a gente compreende, por exemplo, eu sou de Recife, e muitas pessoas em Recife se vangloriam, porque Recife hoje é o terceiro polo médico do Brasil. Então você é hospital em cada esquina, né? É farmácia em todos os lugares. E isso, na verdade, eu não vejo como algo positivo, né? Porque os hospitais, eles não são hospitais para ensinar as pessoas a não adoecerem, né? Para prevenir doenças, são hospitais para dar remédio para as pessoas. Quando você constrói mais e mais hospitais, significa que aquele modelo é ineficiente. Porque se o modelo fosse eficiente, a gente teria menos e menos hospitais e menos farmácias. Então, mais e mais hospitais, e todas essas políticas, você vê que essa área da saúde é um saco sem fundo, né? Os orçamentos só crescem. E é uma miopia generalizada, porque não adianta você mandar médico simplesmente que passa só remédio, entende? Então, eu acredito que esses profissionais que estão chegando aí com esse olhar mais amplo, né, de um contato direto, eles vão dar uma contribuição interessante e que poderá certamente abrir as portas. Eu estou dando inclusive contribuição de um projeto do deputado federal Giovanni Cherini, voltado para as práticas integrativas, né, na Câmara Federal. Exatamente, a gente pode abrir as portas para ampliar, ou seja, e isso respingar na revisão desse modelo mecanicista, que é muito limitado, né? Porque não adianta você botar um médico que só é preparado para dar remédio para as pessoas e não é capaz de investigar, não é capaz de ter um diálogo com o indivíduo, entendeu? Não é capaz de ajudá-lo a que ele tenha um estilo de vida mais favorável, entendeu? Então a questão é o seguinte: não adianta a quantidade, né? Quantidade que não toca na ferida, ou seja, não vai na causa, isso não resolve isso, porque senão nós já tínhamos resolvido, né? Quantas universidades, quantas tecnologias, entendeu? E por que não funciona? Porque, na verdade, o mais importante está sendo deixado de lado, que é o ser humano na sua plenitude. Entende? Então, a lógica que a gente está operando é que nós estamos precisando de qualidade, não é de quantidade. Então, se os profissionais cubanos têm esse contato, inclusive eles têm formação também em práticas integrativas, em homeopatias, entendeu? Então, eles podem ter naturalmente um sucesso maior, porque eles já estão num modelo que é mais próximo do ser humano, que, ao nosso ver, esse é o grande problema exatamente desse modelo que, pela sua ineficiência, ele é um gargalo, né? Não tem resultados. São 17 horas e 53 minutos que o nosso programa chegou ao fim. É rápido, né? É rápido. Você tem 1 minuto para, com a sua câmera, fazer o seu convite aos paulistanos, aos brasileiros, todo o povo que deveria estar participando desse marco aqui em São Paulo para a ampliação da mente, como diz o Wallace, para a ampliação da consciência que temos. Não precisa ser terapeuta para participar, são informações, são feiras, são produtos, são técnicas das mais variadas dentro dessa perspectiva quântica e futurista. 1 minuto com a sua câmera. Ok, então vocês podem acessar o site www.saudequantica.com.br, vocês vão ter todas as informações, todos os palestrantes, os currículos, os resumos das palestras, dos ambulatórios. E aí, se você está num caminho de busca exatamente de qualidade de vida, exatamente de ampliar essa sua percepção de realidade de forma que você possa qualificar
a sua vida em todos os sentidos, né? O simpósio, junto com a Expo Quanto, que é a Feira de Saúde Quântica, Qualidade de Vida e Tecnologia Sustentável, será um grande, digamos assim, um grande celeiro, uma grande oportunidade, onde você vai encontrar não só esses cientistas no âmbito do simpósio e da feira, mas também pessoas de várias partes do Brasil que estão vivenciando novas possibilidades. Então o simpósio termina sendo uma grande troca, né, pelos eventos anteriores, é uma grande troca. Nós tivemos no último evento em Recife 96% de satisfação, né? Então é exatamente isso, a nossa ideia é nós compartilharmos o que está acontecendo no mundo, de forma que você possa ampliar essa sua percepção, né? E buscar formas de vida mais saudáveis, primeiro para si, para que você possa contribuir também com o processo evolutivo de toda a humanidade. Então acessa lá o nosso site, www.simposiosaudequantica.com.br, você tem inclusive vídeos sobre os temas que serão apresentados, você poderá escolher, né, essa possibilidade. Eu, com muita alegria, com muita honra e com muito prazer, eu irei ministrar uma palestra sobre acupuntura, sobre alquimia, a alquimia chinesa, a alquimia medieval e a alquimia dos florais, sobretudo do Joel Aleixo, que também participa lá do simpósio. E falando também das medicações quânticas, eu faço uma costura disso tudo, sobretudo da alquimia chinesa, que já previa, há 5.000 anos atrás, a ligação do VC e do VG de uma maneira de você se iluminar, inclusive com pontos de acupuntura. É muito interessante, com muita honra, estarei participando desse evento, que sem dúvida nenhuma será um marco para todos nós. Segunda-feira estaremos aqui de volta com mais um Salutes com Elias Pereira, do Suco Verde. Ele promete fazer leites e queijos vegetais com liquidificador ao vivo aqui, leite de amêndoas com banana, cacau, canela, passas, enfim. Ele promete muita coisa aqui que é dentro da linha do nosso trabalho. Vamos fazer aqui ao vivo na segunda-feira, às 16 horas, aqui ao vivo pela AltV. Muito obrigado pela atenção, bom final de semana e esperamos você aqui na segunda e também lá no simpósio, que será esse marco para a evolução da saúde quântica no Brasil e, por que não dizer, também no mundo. Obrigado pela sua atenção, espero vocês na próxima segunda e lá no simpósio.